gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelim, eu sou professor de Geografia, Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para a última aula de Geografia do terceiro bimestre do 7º ano, ok? A gente vai falar agora das características socioculturais da região norte, ok? Bora lá! Características socioculturais da região norte. Primeiro a gente tem que lembrar o que são as características socioculturais, ou seja, são as características da sociedade nortista e cultural também, ligado à cultura, a tudo que ela produz ali como cultura. E cultura, se a gente for lembrar, é um conceito muito extenso e amplo, né? Quanto à cultura, cultura a gente fala de arte, a gente fala de história, a gente fala de costumes, a gente fala de culinária, a gente fala sobre sotaques, sobre coisas intrinsecamente daquela população. Então é um fator muito extenso, muito amplo aí, que a gente vai tentar abarcar de algumas formas. A gente vai falar também de alguns fatores da sociedade, de algumas coisas ali que estão inclusas nesse meio sociocultural, ok? Bora lá. Olha aí, como é a identidade da população do norte do país? Bem, a gente tem que lembrar que a gente já falou nas outras aulas, quanto à questão populacional, a questão da migração, são muitos povos reunidos na mesma região. E são muitos povos reunidos na mesma região e muitos povos aglomerados na mesma região. Porque se a gente lembrar, a gente falou também aqui sobre vazios demográficos, a densidade demográfica da região norte é bem pequena, principalmente no Amazonas. Então muitos desses povos, dessa cultura aí, se encontram mais ou menos no mesmo lugar, ou nas mesmas cidades, nos mesmos redutos. Então tem muito ali dessa identidade que se esbarra com outras, com a identidade nordestina, mas a gente vai ver que a identidade nortista, principalmente a paraense, nós, né, a gente é muito forte em vários quesitos, então a gente resiste bastante, o nosso orgulho pela nossa cultura, pelos nossos costumes é muito grande. E a gente vai entender um pouco melhor que vários povos indígenas também, a gente precisa lembrar sobre os povos aí que são originários aqui da nossa terra. São cerca de 400 etnias, é a região do Brasil onde mais tem povos indígenas reunidos e reservas também indígenas de proteção a esse povo, né? Então são cerca de 400, então é bastante. Perto de outras regiões, acho que só a região do Mato Grosso, ali, a região centro-oeste, que ainda tem uma população que chega perto desses 400 etnias que tem aqui, que restaram, né, aqui na nossa região. Ok. Característica ribeirinha, rios como rodovias. Se a gente for lembrar, tem aquela música célebre que paraense, que esse rio é minha rua, né? Então aí a gente consegue perceber que várias cidades paraenses e amazônicas em geral, elas surgiram a partir dos rios. Claro, tem uma característica aí social do ser humano de se estabelecer a partir da margem dos rios, porque enfim é a água, e a água aí é a origem da nossa vida, né? Da vida para o ser humano. Mas aqui, na região norte, no Pará, a gente consegue perceber que os rios são praticamente uma entidade, são sujeitos ali da população e da vivência do cotidiano, ou seja, como se fossem pessoas mesmo, como se estivesse na família, como se estivesse ali na forma física acompanhando a realidade e o cotidiano do ribeirinho e do paraense em geral. E quando eu digo ribeirinho, a gente não está falando só daquele pessoal que mora aqui nas ilhas, próximas de Belém, enfim. Mas a gente fala do belenense, do paraense, porque poucas são as cidades que nasceram longe de rios aqui na Amazônia. Elas nasceram perto, são mais recentes, nasceram perto de áreas de mineração, etc. Mas as outras cidades que surgiram, as outras mais antigas, surgiram a partir dos rios. Então Belém, que é a capital, que é próspera, enfim, é urbanizada, convive muito com a realidade dos rios. Há pouco tempo atrás, enfim, séculos, os rios que cortam aqui, os canais que cortam Belém, eram navegáveis. Então tem uma questão histórica e cultural aí muito grande envolvendo os rios como sujeitos da realidade paraense. Então essa característica ribeirinha não fica só a esse povo, fica também ao belenense, fica também ao vigiense, fica o pessoal de Bragança, fica o cametaense, todo esse pessoal aí
que está nesse meio aí desses afluentes dos rios aí, que são parte muito importante da realidade amazônica, ok? O pessoal de Manaus também, todo mundo que está ligado aí aos rios de alguma forma, né? Então os rios têm a sua importância e muito importante mesmo na nossa realidade, como questão de subsistência, como questão de transporte e navegação, como questão cultural, folclórica, enfim, é muito grande mesmo. Aqui, região e formas de pensamento, região rica em formas de pensamento e organização. Como eu falei, a partir da migração aqui, vários povos estão inseridos na nossa realidade, meio que todos eles se adaptaram à realidade amazônica e à realidade paraense também, principalmente, em vários quesitos, né? De quem veio para cá, seja sulista, seja nordestino, seja africano, seja indígena, enfim, então é uma coxa de retalho de várias culturas e sociedades que faz a nossa característica cultural ser muito rica e única, ok? Atraindo para os centros, formas de pensamento, ribeirinhas, contos, falas, culinárias, sotaques, costumes. Como eu disse, a gente mora aqui no centro, em Belém, essas coisas e tudo mais, mas a gente tem que perceber que muito do que a gente fala, nosso sotaque, nossas gírias, muito vem desses povos que são ribeirinhos, que migraram para a nossa região, para os centros urbanos como Belém. E isso aqui também vai ser a culinária, os costumes, os contos, as falas, seja contos ligados ao folclore, costumes, coisas que somente nós paraenses entendemos em vários desse nosso cotidiano aqui amazônico, ok? Aqui esse ponto também, mandioca, isso é importante. Se a gente for lembrar, a mandioca ela tem, enfim, uma importância enorme aqui na realidade amazônica, porque ela surgiu ali, a mandioca, como a gente conhece mesmo, ela surgiu ali com os indígenas, que eles começaram a modificar a mandioca para se tornar o alimento que a gente conhece hoje, e que a gama de alimentos vindo da mandioca e que está na realidade paraense é muito grande, seja farinha de mandioca, a famosa farinha de Bragança, por exemplo, tem a tapioca, tem a goma de tapioca, tem o tucupi, tem um monte de coisa aí que está reunida na questão da mandioca, que é derivada da mandioca, a maniva também, que vem a maniçoba, que é muito conhecida no período do Cício de Nazaré. Enfim, tudo aquilo ali está ligado de alguma forma a nós aqui da região norte, a nós paraenses, ok? Tem o guaraná também, que enfim, é um fruto muito característico da nossa região, que formou os refrigerantes hoje que são conhecidos no Brasil todo e no mundo todo. Foi uma das drogas do sertão que foi exportadas para regiões europeias e tem até hoje muitos admiradores aí, seja o guaraná em pó, seja o guaraná como refrigerante, enfim, é uma fruta que tem seu sabor e tem seu valor comercial. E aqui o açaí que é tão conhecido de nós paraenses, que, como eu disse, está no cotidiano, está na vivência de cada um aqui, até das pessoas que não tomam, mas sabem a importância do açaí como cultura na nossa região, não dá para negar isso. Também foi exportado para as regiões do sul, para várias regiões do globo, e é uma fruta característica da nossa região, e a gente, os maiores exportadores do mundo de açaí, a gente tem muita propriedade para falar disso. Como eu disse, tem outras regiões do Brasil, só que ele é visto de outra forma, ele é tomado de outra forma, e aqui a gente toma de uma forma diferente e característica nossa. Até o jeito de tomar o açaí é uma característica sociocultural nossa, dos paraenses, de quem tem essa realidade ribeirinha ali entre a nossa realidade, a nossa vivência, ok? Folclore, né, que eu falei, enfim, tem um monte de coisa aí, tem matinta, tem curupira, tem, enfim, tudo aquilo ali está ligado à realidade paraense e amazônica, entre os vários características do folclore. Tem o Parintins também, que é o festival ali no Amazonas, que reúne o boi caprichoso e garantido ali numa disputa de alegorias, de fantasias, de apresentações entre esses dois grupos, né, do caprichoso e do garantido, o que atrai vários turistas
para essa região aí, que é um espetáculo mesmo, digno do carnaval do Rio, de São Paulo, até um pouco maior, ligados a essas duas características do folclore aí, do boi caprichoso e do boi garantido, ok? E cria toda uma rivalidade na cidade também, ligada a quem é vermelho, quem é azul. Se a gente for lembrar, tem o caso da Coca-Cola aí, que mudou o rótulo no Amazonas a partir do Festival de Parintins. Tem o Círio de Nazaré também, que é a maior procissão religiosa do mundo, e tem em Belém também, ligado a isso, essa cultura, essa vivência, essa questão da religião, do catolicismo, tudo ligado aqui no nosso povo, nossos povos. E aqui a gente já vai para questões sociais da sociedade, né? Grandes projetos econômicos fizeram um pouco da identidade cultural se perder, e aqui a gente já fala um pouco mais sobre regiões do interior do Pará, do interior aqui da Amazônia. São projetos como hidrelétrica, são projetos como de mineração que atraíram várias pessoas de outra região do Brasil, seja do sul ou até de outros países, que formaram muitas dessas cidades. Então, muitas dessas cidades, como eu disse, são poucas que não nasceram perto de rios. Um exemplo disso é Paraopebas. A gente consegue perceber que tem muito ali de uma cultura ainda muito sulista, de Minas Gerais, de São Paulo, que de alguma forma meio que nega a nossa cultura. Claro, isso é de uma forma, a gente fala de uma forma superficial, mas é uma coisa que é perceptível aos olhos de outras pessoas que são de outras regiões, de Belém, de Vigia, enfim. Tem uma parte diferente do Pará naquelas regiões. Hidrelétrica e impactos, a gente já falou também nas outras aulas aqui, os impactos das hidrelétricas na cultura, na sociedade paraense, de cidades surgindo, com isso esse êxodo de pessoas indo para essa cidade, questões da agricultura, questões da sociedade em geral sendo moldadas a partir desses grandes projetos aqui na Amazônia. E desmatamento também, a perda de biodiversidade, como afeta a sociedade amazônica. E a questão do desmatamento ela é muito séria e complexa, porque aqui, no momento presente, no nosso momento atual, a gente não consegue perceber o quanto que o desmatamento pode afetar a nossa região e todas as regiões do Brasil em geral no momento presente, mas futuramente é uma coisa que é inevitável e precisa se levar em consideração. Então, quanto à questão da perda da biodiversidade, a Amazônia é o território mais rico do mundo em questões da fauna, né, seja dos animais, ou seja, tem milhões de animais aqui, vários e vários que não foram catalogados. E com o desmatamento a gente consegue perceber que animais que nem conhecidos foram ainda para nós, talvez já tenham sido extintos por causa dessa questão do desmatamento aqui. E nisso também vai outras árvores, árvores que são a base, a gênese das manipulações farmacólogas, das farmácias, enfim, dos remédios que a gente utiliza, que a gente pode estar deixando se perder aí para criar novos pastos, para criar novos gados aqui na nossa região, que eu falei em outras aulas que não dada para esse tipo de ação para a pecuária aqui, porque são florestas densas e muito grandes e precisam de queimadas e precisam de desmatamento para se fazerem presentes. Então, o que eu falei para vocês, quando a gente vê um pasto muito grande aqui na Amazônia, não pense que aquilo é natural, porque não existe regiões de pradaria, não existe regiões gramíneas aqui na nossa região. É tudo árvore, é tudo floresta densa, pesada, escura, latifoliada, como a gente falava, né, nas outras aulas. Então essas regiões de pradaria não são naturais daqui. E tudo isso é resquício desse desmatamento aqui e dessa degradação feita pelo homem, que vai trazer grandes problemas para o mundo e para o Brasil, para a região norte, em um momento futuro que está muito, muito perto da gente e pode estar perto dos nossos netos, pode estar perto dos nossos filhos, e isso vai ser um problema muito grande. Aqui, problemas sociais, né? Aqui, nessa questão de desmatamento, são empresas, geralmente são empresas do sul, empresas que nem são aqui do Brasil, que fazem esse desmatamento acontecer, esse desmatamento atrair
mais e mais pessoas também que veem naquilo ali a oportunidade de perpetuar esse comportamento criminoso na nossa região. E aqui, problemas sociais, conflitos agrários, tem a questão do MST, do Movimento Sem Terra aqui na nossa região amazônica, que luta pela reforma agrária, ou seja, que esses grandes latifúndios, ou seja, essas grandes fazendas aí, possam dividir pelo menos um pouco da sua terra com pessoas que vivem da agricultura familiar, pessoas que não vivem do latifúndio, que não têm dinheiro suficiente para cuidar de uma área tão extensa de terra assim, mas também possa ter só assim para subsistência, para venda, etc. E tudo isso daí atrai muitos problemas, porque as pessoas do MST e pessoas que são combativas ali no meio agrário, elas sofrem muito com denúncias, sofrem com ameaças. Várias pessoas já morreram nesses conflitos aí. Então os grandes fazendeiros ali não querem perder nem um pouco da sua terra, então já vão atrás aí dessas pessoas que estão ali sendo combativas no meio agrário. E isso daí atrai morte, atrai sangue. A gente consegue lembrar da questão da curva do S, que aconteceu no final do século passado, que foram quase 40 camponeses mortos na mão da polícia militar paraense, a mando do governador Homem Gabriel nessa época. Então tem muita coisa ligada ainda, muita gente ainda que está morrendo por causa desses conflitos agrários, e consegue ver também o revide de muitas dessas pessoas do MST, porque essas questões de conflitos agrários são muito sérias e não são tão levadas a sério pela União, pelo país, e, claro, dando também sempre aval para os grandes fazendeiros e para os grandes latifúndios que dão esse dinheiro, né, para o Brasil, aí, deixando de lado todas as pessoas que vivem da agricultura familiar e vivem da subsistência da terra nessa região, causando ali um banho de sangue, causando ali várias e várias mortes nessa região do Brasil e do Pará. Aqui você tem a questão da urbanização desorganizada, a violência do rural e a criminalidade, que são questões marcas aqui da nossa região norte, não só do Pará, mas também do Amazonas, do Amapá, do Acre, dessa criminalidade ligada a essas questões da urbanização desorganizada, desse êxodo de pessoas, seja nordestina, pessoas do interior, vindo para essas regiões centrais e não tendo lugares onde se estabelecer. A gente consegue ver, principalmente na nossa cidade, vários lugares com condomínios e regiões mais caras para se morar, vazios, tanto de moradores quanto de casas, etc. Tudo ali deixando a base da especulação imobiliária, enquanto várias pessoas aí estão vivendo sem casa, em situações precárias, causando assim a violência, a criminalidade, dando base para muito dessas questões, dessas mazelas sociais continuarem acontecendo. Principalmente na nossa região, se a gente for ver no mapa dos homicídios aqui do Brasil, é uma das regiões que mais tem pessoas mortas de forma violenta no nosso país. Ok? Essa foi a última aula do terceiro bimestre. A gente só terminou aqui o assunto da região norte. Espero que vocês possam copiar também, pausar o vídeo e copiar algumas partes, e que tenham um ótimo momento de estudo agora e estejam preparados para a prova. Ok? Muito obrigado.